Boa tarde, meu nome é Camila, sou aluna de mestrado, orientada pelo professor Dr. Marcelo Beltrão Molento. Meu trabalho traz como título Identificação morfológica e molecular de larvas de espécies de parasitos tricostrongilides de ruminantes, a partir do teste de migração larval. As endoparasitoses são infecções causadas por nematóides gastrointestinais em ruminantes. São de grande importância pois causam danos à saúde e bem-estar animal, além das potenciais perdas econômicas. O Brasil tem o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com aproximadamente 215 milhões de cabeças. Em relação à ovinocultura, nacionalmente são aproximadamente 18 milhões de cabeças e uma produção anual de 11,85 mil toneladas de lã. O ciclo biológico dos nematóides da família dos tricostrongilides assemelha-se em relação aos gêneros, sendo o ciclo monoxeno. Esse ciclo tem início quando os animais, ao se alimentarem, ingerem as formas infectantes dos parasitas presentes no pasto. As larvas L3, ao serem ingeridas, irão migrar em direção à mucosa intestinal e sofrer muda para o estágio L4. Essa L4 irá então migrar em direção à luz abomazal, irá se diferenciar entre macho e fêmea e se reproduzir, e posteriormente começar a fazer a postura de ovos. Esses ovos, então, em condições ideais, irão sobreviver até se transformarem no estágio infectante, dando assim continuidade ao ciclo. A hemoncose é uma patogenia que causa diversos sintomas, entre eles estão anemia, redução progressiva do volume globular, hemorragia abomazal e exaustão. Em relação à tricostrongilose, nós vemos sintomas como enterite severa, necrose do epitélio, atrofia das vilosidades, espessamento da mucosa, erosão do epitélio e perda de líquidos tissulares. A resistência parasitária é um fenômeno pelo qual uma droga não consegue manter o mesmo padrão de eficácia contra os parasitas se utilizada nas mesmas condições após um determinado período de tempo. Isso acontece quando uma droga de efeito conhecido apresenta eficácia menor do que 95%. A resistência parasitária pode ser observada de forma hereditária através de genes que conferem resistência, e podem ser observadas em relação às principais classes de antiomíticos utilizados na família dos benzimidazóis, imidazóis e lactonas macrocíclicas. A resistência parasitária pode ser observada em diversos estados do Brasil e também em diversos países ao redor do mundo. Os principais prejuízos econômicos em relação ao manejo sanitário têm relação com os parasitas da família Tricostrongylide, e diante desse quadro, estratégias para o controle desses nematóides têm sido realizadas com o uso de diferentes antihelmínticos. Entretanto, embora esses medicamentos tenham se mostrado eficientes como forma de controle parasitário, existe um aumento significativo na prevalência de nematóides resistentes. Com isso, a identificação de larvas infectantes tornou-se um meio muito relevante para identificar espécies que apresentam resistência a antihelmínticos, sendo uma forma para substituir a necessidade de necrópsia para a confirmação de espécies resistentes desses nematóides. Com isso, os testes de migração larval têm sido utilizados como uma ferramenta a fim de auxiliar na avaliação da ação de formas de resistência antihelmínticas e também para avaliar os efeitos de novos compostos em relação a esses nematóides. Entretanto, o teste de migração larval possui algumas limitações, uma vez que a identificação morfológica das larvas infectantes baseia no comprimento total da cauda da bainha, formato da cabeça e número de células intestinais. E para que essas larvas sejam submetidas a teste de migração larval, é necessária a retirada da bainha das mesmas, ou seja, uma das suas estruturas principais como forma de identificação, o que acaba gerando grande dificuldade na identificação das larvas após o teste. Com base nisso, o objetivo geral desse trabalho é estabelecer uma chave de identificação utilizando características morfológicas e moleculares das larvas L3 da família Tricostrongylide. Os objetivos gerais são identificar as espécies dos principais gêneros Hemoncos, Tricostrongylus e Ostertagia através da morfologia das larvas infectantes e identificar molecularmente essas espécies através das técnicas de biologia molecular. Os rebanhos de ovinos e bovinos que foram utilizados pertencem à Fazenda Experimental Quinguiri, localizada na cidade de Pinhais. Foi realizado o exame de ovos por gramas de fezes, onde o princípio dessa técnica baseia-se no método de flutuação, associado à contagem de ovos utilizando a câmera McMaster. Esse exame microscópico é quantitativo e qualitativo. Os exames que foram positivos ao APG foram submetidos à técnica de coprocultura. Nessa técnica foi realizada a pesagem de 20 a 30 gramas de fezes e adicionado a um frasco de boca larga. Feito isso, então foi adicionado o vermiculite na proporção de 2:1
e realizada uma mistura homogênea desse conteúdo adicionando água. Posteriormente, esse frasco foi tampado com uma placa de Petri, só que antes disso foi adicionado um fio para que pudesse ocorrer a entrada de O2 nesse recipiente. Essa mistura, então, foi submetida a uma estufa com temperatura de 27 graus entre 7 e 10 dias, e após esse período foi realizada a recuperação das larvas infectantes. A classificação morfológica das larvas infectantes foi realizada a partir de uma alíquota de 5 ml das larvas L3 recuperadas dessas coproculturas, e foram analisadas a nível de gênero e espécie conforme os critérios taxonômicos descritos por von Mick. Posteriormente, foi realizada a extração da bainha dessas larvas com hipoclorito a 12%, e essas larvas foram analisadas tanto no microscópio óptico quanto no microscópio Leica, para que dessa forma pudessem ter sido feitas imagens de alta resolução e análises micrométricas. Essas larvas desembainhadas foram submetidas ao teste de migração larval. Neste teste foi realizada a incubação das larvas na presença de antiomíticos. Todos os testes foram realizados em quadruplicata, utilizando moxidectina 1%, levamisol 5%. Foi utilizado como controle negativo água e como controle positivo nitroxinil 34%. A incubação foi realizada pelo período de 3 horas, onde posteriormente o conteúdo foi transferido para uma placa de 24 poços, onde uma malha de 25 micrômetros separava esses ambientes. A placa foi mantida por mais 24 horas a 28 graus sob luz constante. Após esse período de 24 horas de migração, as malhas foram removidas das fileiras e as larvas L3 foram recuperadas pré e pós-malha. Posteriormente, essas larvas foram analisadas e foram feitas as medidas micrométricas através do microscópio Leica. Em relação aos testes moleculares, foi realizado a extração de DNA genômico através do método de fenolcloroforme. As reações de PCR foram realizadas com iniciadores específicos de acordo com cada espécie, segundo as condições descritas por Doris. A detecção do produto de amplificação foi realizada por eletroforese em gel de agarose, 1,5%, e revelada com gel RED. Em relação à microscopia eletrônica, os experimentos foram realizados no Laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde essas amostras utilizadas foram recuperadas de coproculturas realizadas na UFPR. As amostras foram preparadas seguindo os protocolos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A secagem pelo método de ponto crítico foi realizada no Leica EM-CP D300, e depois de seca essas amostras, as partes corpóreas delas foram montadas em suportes chamados studs, com fita de carbono adesiva. Essas amostras foram metalizadas em ouro com 20 nanômetros e, posteriormente, essas amostras foram observadas através do microscópio eletrônico de varredura convencional no Instituto de Química da UERJ. Como resultados parciais, foram realizadas a micrometria das larvas infectantes do gênero Hemoncus contortus, das larvas com e sem bainha, do gênero Trichostrongylus, das larvas com e sem bainha, e do gênero Ostertagia, das larvas com e sem a presença da bainha. Foram realizadas também a micrometria das larvas do gênero Hemoncus, do grupo controle, comparando com os medicamentos utilizados no teste de migração larval, para ver se esses medicamentos influenciavam de alguma forma na micrometria dessas larvas após o teste. Foram analisadas as estruturas das larvas com e sem bainha de acordo com cada gênero e espécie analisado. Foi realizada a média geral da micrometria em relação a cada estrutura analisada, indicando o número amostral de quantos espécimes foram analisados em cada um dos gêneros. Os dados das medições das larvas foram analisados utilizando uma análise de variância unilateral. Valores de P menor que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. As diferenças entre os grupos analisados foram analisados pelo teste ANOVA e pelo teste T, ambos utilizando o software Graphic Prism. As estruturas que apresentaram significância estatística entre as espécies analisadas com bainha foram comprimento do filamento da bainha, esôfago, comprimento total da cauda e comprimento da cauda até a porção final das células intestinais. Em relação às estruturas das larvas sem bainha, o esôfago, comprimento da cauda até a porção final das células intestinais e a espessura das
da larva até a porção das células intestinais apresentaram significância estatística. Os testes de microscopia eletrônica de varredura demonstraram preservação de estruturas de interesse taxonômico e morfológico, como filamento da bainha, poro excretor, estrias cuticulares, extremidade superior e posterior e cápsula bucal nas larvas com bainha. Em relação às larvas sem bainha, foi analisada a abertura anfidial, extremidade superior e posterior, e essas diferenças entre as L3 com bainha e sem bainha poderão ser utilizadas para ajudar na obtenção de uma nova chave de identificação dos principais nematóides pertencentes à família dos tricostrongilídeos. Como resultados parciais, foram feitas as fotos através da microscopia eletrônica de varredura, onde nas primeiras fotos foram analisadas as larvas com bainha e na segunda fileira foram analisadas as larvas sem bainha. Em relação aos testes moleculares, foram feitas padronizações das técnicas de extração de DNA e PCR. Os primers escolhidos dentre os disponíveis em literatura tiveram um alinhamento satisfatório, e a biologia molecular demonstrou que há presença de tricostrônios colubriformes, ostertage ou ostertage e hemongos contortos, o que corrobora com a identificação de gênero anteriormente descrita. Ocorreu um erro no método nas amostras 8 e 14 e essas amostras devem ser desconsideradas. Entretanto, é necessário realizar um novo teste para comprovação dos gêneros e espécies dos nematóides com os dados morfométricos. O teste de migração larval tem sido realizado como forma de avaliar a resistência ao parasitário, uma vez que o uso dos antiomíticos é um recurso valioso no controle de parasitose. Porém, para tal técnica é importante uma correta identificação morfológica das espécies, para ser realizado um diagnóstico preciso, pois com essa metodologia não há necessidade de analisar vermes adultos que querem o sacrifício do animal. Em relação às estruturas das larvas com bainha, estão de acordo com a literatura existente. As observações realizadas nas larvas desembainhadas apresentaram análises estatísticas significantes P menor que 0,05 em relação ao comprimento da cauda da larva até a porção final das células intestinais, espessura da larva na porção final das células intestinais e comprimento do esôfago. Esses resultados serão utilizados como base para novas análises e possivelmente como uma forma alternativa de identificação dessas larvas. Em relação aos testes de migração larval, a escolha das drogas não interferiu na visualização morfológica das larvas em relação ao grupo controle. E por fim, com esse trabalho é esperado uma nova chave de identificação das larvas infectantes dos gêneros hemongos, tricostrôngicos e ostertágia, permitindo assim um diagnóstico mais preciso em relação a essas larvas. Aqui está meu cronograma até o prazo da defesa do mestrado. Os meus agradecimentos ao professor Dr. Marcelo Beltrão Molento, ao professor Dr. Eduardo Torres, ao mestre Bruno Gavinho, à mestre Vivian Garbim, aos professores e ao professor Diego Averaldo Leal e à equipe de laboratório de doenças parasitárias. Essas foram as minhas referências utilizadas e eu agradeço pela atenção até aqui.